Olá, meninas. Sejam muito bem-vindas ao nosso novo programa, Doutora Investidora. E aqui eu ajudo mulheres médicas a controlarem suas finanças, a terem mais tempo na sua vida, mais qualidade de vida e ainda fazer sobrar dinheiro todos os meses para você conseguir realizar seus sonhos. Eu sou Suzana Garcês e o tema hoje é Eu tenho medo do meu futuro. Programa Doutora Investidora. Aqui você vai entrar no mundo em que médica não deixa a vida passar dentro de um hospital e sim controla o seu dinheiro e faz ele trabalhar por você. E medo, né, gente? Medo é uma coisa que persegue a gente. Quem não tem medo? Em vários momentos da nossa vida a gente fica medrosa. E medo, de certa forma, é uma coisa boa, né? O medo ele existe para nos proteger em algumas situações. Porque imaginem se a gente não tivesse medo de altura, se a gente não tivesse medo de algumas coisas, a gente estaria expostas a um risco muito, muito grande em algumas situações. Mas assim, em alguns momentos, o medo, você precisa tomar uma atitude perante o medo. Então não adianta você ter medo e ficar estagnada. Quando a gente estagna no medo, quando a gente trava, aí já não é mais medo, isso daí é pânico, né? Tem gente que entra em pânico em algumas situações e aí a pessoa trava, estagna e não consegue sair do lugar. Por que eu estou comentando sobre o medo do futuro dentro da nossa profissão, dentro da medicina? Porque eu ouço muitas médicas falando que tem medo do futuro, que não está organizada, que não tem nada, que já tem mais de 30 anos, mais de 35 e nunca se organizou, não tem nada sobrando, nunca fez uma previdência, nunca tem nada. Então é por isso que eu acho importante a gente falar sobre esse tema, sobre o futuro, tá? E onde eu vejo as pessoas mais errarem são em duas situações. As pessoas erram em duas situações. E como eu vou falar para vocês um passo a passo, e espero que vocês continuem na live aqui comigo, eu vou ensinar para vocês um passo a passo para a gente organizar esse planejamento pensando no nosso futuro. Eu vou primeiro falar para vocês onde eu observo que as pessoas mais erram. Primeiro, elas começam a organizar o futuro de longo prazo. É aquele futuro de longo prazo pensando numa aposentadoria, já fazendo uma previdência lá para frente. A pessoa não tem nada organizado e já vai lá e faz uma previdência. Ou então, ela, antes de ter qualquer coisa organizada, ela já começa a realizar os sonhos dela. Ou fazer viagem, ou comprar casa, ou comprar um carro. Não tem nada organizado e já começa a realização de sonhos. Vocês conhecem alguém assim? Porque eu vejo que uma colega me mandou mensagem esses dias falando assim: Suzana, eu fui no banco e o gerente falou assim: você não quer fazer uma previdência? Aí ela disse assim: ai meu Deus do céu, só lembrei da Suzana, meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu tenho que escolher. Daqui a pouco eu vou fazer uma besteira e ela vai brigar comigo. Aí ela falou assim: não, depois eu faço. E saiu e me ligou: o que é que eu faço? Eu falei: calma, vamos primeiro entender como é que tu tá na tua vida. Ou seja, quando você não entende o que você tem que fazer, você vai lá e aceita a orientação de qualquer pessoa. E aí o gerente do banco, ele quer vender um produto dele, ele precisa bater metas, ele precisa vender algumas coisas. Então você vai lá e compra porque você acha que precisa. Ou então você vai e faz financiamento para comprar o carro dos seus sonhos, faz financiamento para isso. E o seu presente está organizado? O problema é, a gente quer organizar um futuro, mas não organiza um presente. É a mesma coisa quando a gente fala de saúde. A gente pensa na saúde no futuro. Ah, eu quero ter uma saúde assim.
eu quero envelhecer maravilhosamente bem, eu quero ser uma idosa ativa, uma idosa com a mente assim, uma idosa... E o seu presente? Você está construindo um envelhecimento saudável? Porque eu trabalho com os idosos e eu não vejo essa construção de envelhecimento saudável na juventude. Mesma coisa na vida financeira. Você quer ter uma vida financeira maravilhosa no futuro, mas você não constrói uma vida financeira boa no presente. Esses dias atrás, eu vi um comentário de uma médica que ela falando assim, realmente a gente precisa de organizar nossas finanças, porque aqui estou eu, aposentada e pobre. Ai, gente, isso foi tão forte para mim, isso foi tão intenso, assim, a pessoa falar assim, uma colega médica falar assim, eu estou aqui, aposentada e pobre, porque nós não temos uma renda, nós não trabalhamos e ganhamos pouco, a gente trabalha e ganha bem, né? Só que o problema é que a gente só ganha bem enquanto trabalha. Então, a partir do momento que você não pensa no seu futuro, não pensa em como você vai fazer, caso você não consiga trabalhar, que é o problema. E a gente, na juventude, a gente sempre acha que a gente vai ter força física o tempo inteiro para trabalhar. E quando você não se organiza pensando no futuro, pensando em qualquer situação que aconteça, isso é que dá o pavor, isso é que amedronta. Sabe por quê? A gente vê muitas situações acontecerem ao nosso redor e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Por exemplo, um colega meu, médico, ele com 30 anos, ele teve um AVC. E aí ele teve que passar mais de um ano em recuperação, em reabilitação. E como foi difícil, né, na situação dele, passar por essa situação sem ter nenhum amparo. Ele não tinha nenhum amparo. E eu tenho certeza que todas vocês conhecem alguma história de alguma colega que passou por uma situação dessa, de precisar de um amparo e não ter amparo nenhum. Eu sempre conto a minha história. Apesar de um tempo curto, mas para a gente é muito tempo. Eu passei 50 dias acamada por causa de uma gravidez, né? Uma gravidez que eu engravidei com o DIU. Eu sempre cito essa história. E tive outra situação em que eu não estava programada, que foi minha apendicite, que eu tive uma apendicite, e eu voltei a trabalhar com 5 dias, voltei a dar plantão. Então, será que se eu não tivesse organizada financeiramente naquela época, eu não me daria esse cuidado maior de poder descansar? Então, a gente só pensa na nossa juventude como se a gente fosse ter toda a força do mundo, o tempo inteiro. Fora as outras situações que eu vejo, de médicos sendo desligados de um serviço que... Por algumas situações, eu já vi colegas grávidas sendo desligadas do único serviço que ela trabalhava. Eu já vi inúmeras situações em que, se a pessoa não estiver programada no presente, ela acaba ficando muito exposta a qualquer situação que venha acontecer no futuro. E aí é isso que eu quero compartilhar com vocês. Se vocês estiverem bem organizadas nas suas contas, né, nas suas dívidas, isso daí tá ótimo, né? Todas as continhas que vocês têm, tá tudo sendo pago maravilhosamente bem. Esse é o primeiro passo. A gente conseguir pagar as nossas contas todo mês, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente conseguir fazer sobrar o dinheiro. Para que sobrar esse dinheiro? Para você construir a sua reserva de emergência. Reserva para emergência. Não tem como nós médicas não termos reserva. Gente, a partir do momento que você começa a ter uma reserva de emergência, você percebe a grande diferença que isso vai fazer na sua vida. Não tem como nós médicas vivermos sem reserva. E eu vou explicar o que é a reserva, eu vou explicar como você faz a reserva, onde você coloca o seu dinheiro para a reserva, quanto você precisa ter na reserva, todo esse passo a passo, tá bom?
A reserva de emergência, para começar, ela serve para quê? O nome já fala, é para emergências. Nós, médicas, estamos cansadas de ver pacientes no pronto-socorro sem ser uma emergência. Não é verdade? Da mesma forma, você não usa uma reserva de emergência sem ser para uma emergência. Porque eu vejo muita gente faz a sua reserva de emergência e na hora de qualquer desejo, ela vai lá e quer usar o dinheiro dela da reserva. Então, mais conhecedoras do que nós, do que é uma emergência e o que não é uma emergência, não tem. Então, a gente sabe muito bem o que é uma emergência e o que não é. A reserva de emergência é para situações de emergência. Ou, salvo algumas situações de boas oportunidades, que se você usar aquele dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro, tá? Salvo essas situações que você vai lá e usa a sua reserva de emergência. Então tá. Para que serve a reserva de emergência? Para qualquer situação de emergência. Quando que a gente tem imprevistos na nossa vida? Sempre. Sempre você tem imprevistos na sua vida. Todos os meses acontecerão imprevistos na sua vida. E se você não estiver preparada, você vai sempre precisar usar aquele dinheiro que você não estava contando com aquele gasto durante o mês. O carro deu um problema, você mandou para revisão, deu um valor mais alto do que você esperava. Você teve um problema dentário, o seu filho teve uma coisa que precisou de um dinheiro a mais e inúmeros imprevistos. Gente, eu estava esses dias andando aqui na minha bela, maravilhosa cidade, simplesmente eu caí num buraco, mas os dois pneus, assim, o dianteiro e o traseiro logo em seguida, rasgou os dois pneus do carro. Eu tive que comprar 2 pneus zero. Então, são imprevistos que você não conta. Você não está com aquele dinheiro organizado dentro do seu orçamento para imprevistos. Raramente você tem um dinheiro organizado para imprevistos, né? E quantos outros? Eu simplesmente achei que estava tudo maravilhoso quando o meu contador me liga, Suzana, tem vários impostos que não estão sendo pagos. O que aconteceu? A minha secretária estava mandando alguns impostos para eu pagar e outros ela não estava vendo, ela estava deixando de me enviar. Então chega lá um imprevisto de mais tanto no mês ou qualquer outro. Acontece, gente. Acontece com a gente muitos imprevistos, né? Então vamos lá. A reserva serve para isso, para imprevistos ou boas oportunidades. De repente, você tem uma excelente oportunidade de você fazer um grande investimento. Se você já está dentro da bolsa, no fundos imobiliários, você vê isso. Às vezes, uma ação que você já compra de uma empresa deu uma queda, uma excelente oportunidade para você comprar. Você vai tirar esse dinheiro de onde? Da sua reserva de emergência ou, como a gente pode chamar, uma reserva de oportunidade. Beleza, a gente já sabe o que é, para que serve. E, entende, gente? Vocês sempre terão imprevistos. Todas as vezes agora que aconteceu um imprevisto na sua vida, você vai botar na sua cabeça, se eu tivesse uma reserva de emergência, eu não estava nesse desespero. Quando o salário de vocês atrasa, se eu tivesse uma reserva de emergência, eu não estava nesse desespero. A fatura do cartão de crédito chegou, mas o salário não caiu. Se eu tivesse uma reserva, eu não estava nesse desespero. Todas as vezes agora que aconteceu o imprevisto, o salário não cair, o dinheiro não está na conta, por algum motivo, você vai pensar, se eu tivesse uma reserva, eu não estava nesse desespero. E é exatamente dessa forma, tá? O que eu faço? Quando o meu dinheiro não fica na minha conta parado, tá? Então, como eu sei as contas antecipadamente, quando eu sei a conta vai vencer e o meu dinheiro não caiu, o salário não tá lá, não sei o que aconteceu, eu vou lá, saco da minha reserva, quantos dias eu precisar antes. Se eu preciso de um dia útil, eu vou lá e saco um dia útil. Se eu preciso de... Enfim, então todas as vezes agora que aconteceu um imprevisto na sua vida,
que você não tiver dinheiro na conta, você vai pensar, se eu tivesse a minha reserva de emergência, eu não estaria nesse desespero. E quanto eu preciso de ter guardado? Quanto? Em valor mesmo. Primeira coisa, você tem que saber quanto que você gasta todos os meses. Digamos, como nossos gastos são altos, eu vou colocar valores altos, tá? Digamos, valores altos assim, né? Porque eu sei que tem colegas que ganham de X a 6X. Então, eu vou colocar lá um valor de 20 mil. Digamos que o seu custo de vida não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta todos os meses, tá? Digamos que o seu custo de vida seja de 20 mil reais todos os meses. O que que você tem que entender? Que para você ter uma reserva de emergência sólida, você precisa ter de 6 vezes a 12 vezes esse valor. Então, é de 6 a 12 vezes. Nesse caso aí, vai ser de 120 a 240 mil guardado para reserva de emergência. Meu Deus do céu! Se eu não tenho nem 10 mil reais, eu preciso ter 240 mil? Preciso. Sabe por quê, gente? Nós somos autônomas, nós dependemos quase que exclusivamente da nossa força física para ganhar dinheiro, exceto algumas colegas que são concursadas, mas eu tenho certeza que seu concurso não é toda a sua renda do mês. Você trabalha em alguns lugares. Carla, você quer participar mesmo? Eu vou te chamar, às vezes você tem alguma pergunta. Ou foi sem querer? Às vezes a pessoa quer falar, né? Acho que foi sem querer. Enfim. Oi, você quer falar? Não. Se foi sem querer? Ela me chamou sem querer. Então, gente. Então a gente precisa de 6 a 12 vezes de 6 a 12 vezes o que a gente tem de custo no mês. Vocês entenderam? Vão dando um legalzinho aí, se entenderam. Então, eu preciso, se meu gasto todos os meses for de 20 mil reais, eu preciso de 6 vezes a 12 vezes esse valor guardado. Mas não é guardado na poupança. Tem um lugar certo para guardar, tá bom? Não é assim, eu vou guardar esse dinheiro na poupança. Não, não é na poupança. Se você tem algum dinheiro guardado na poupança, a gente vai já conversar sobre como você vai colocar esse dinheiro em outro lugar, tá? Então, por que médico? Pessoas que são CLT, que trabalham de carteira assinada, que têm um emprego estável, tudo, elas podem ter 3 meses guardadas. Mas nós não temos isso, porque a gente precisa da nossa força física para ganhar o nosso dinheiro. Parou de trabalhar, parou de ganhar. Não tem esse negócio, dá um atestado. Gente, eu acho incrível quando as pessoas chegam e falam isso para mim. Nossa, mas você não tá bem? Dá um atestado. Quando o paciente chegava para eu atender o paciente e eu estava doente. Quantos de nós aqui já não passamos por essa situação? O paciente falava assim, eu quero um atestado porque eu tô com uma dor de cabeça. E eu olhar para ele e dizer, meu Deus, e eu tô aqui morrendo, não posso dar um atestado. Quantos de nós já não passou por essa situação? Então a pessoa fala assim, nossa, mas dá um atestado para quem, meu filho? Só se for dar atestado para mim mesmo, porque eu que sou minha patroa, se eu não trabalhar eu não ganho, né? Então por esse motivo que nós precisamos ter um valor maior reservado, de 6 a 12 vezes o nosso custo mensal, tá? Então calcule o seu e entenda, o seu custo mensal aumentou, você precisa aumentar a sua reserva, tá bom? Então, vai variar aí, de 120 mil a 240 mil, dependendo de cada situação do seu custo. Eu não sei quanto você gasta todos os meses. E onde eu vou guardar esse dinheiro? Temos 3 pilares importantes para vocês conhecerem. Quando a gente faz investimentos, a gente quer ter rentabilidade, né? Quem que não quer?
seu dinheiro esteja rendendo, mas a gente também quer segurança, que o nosso dinheiro esteja em um lugar seguro, e a gente quer liquidez. O que é liquidez? É esse dinheiro acessível e rápido. Quem em uma emergência quer o dinheiro daqui 3 dias, daqui 4, daqui 10 dias? Tem investimentos que você faz, que você recebe o dinheiro, e a expressão que o investimento usa é D mais um, que é um dia mais um, D mais 2, daqui 2 dias úteis, D mais 3, D mais 30, tá? Então, para a reserva de emergência, o que a gente quer de prioridade? O que você precisa de prioridade? É um dinheiro rendendo muito ou é um dinheiro que eu preciso rápido? Com certeza, para a reserva de emergência é um dinheiro que você precisa rápido. Então, ou eu preciso desse dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo, tá? Então, o que a gente precisa na reserva de emergência? Uma alta liquidez. Ah, Suzana, mas eu tenho vários investimentos, eu tenho casas, eu tenho um monte de coisa investida. Você consegue esse dinheiro rápido, em um dia, ou no máximo no dia seguinte? Esse é o problema. Algumas pessoas acham que por ter um patrimônio muito alto não precisam de reserva. E não é assim. Quando a gente não tem reserva, você vai fazer o quê? Você precisa daquele dinheiro de forma tão urgente que você vai acabar perdendo dinheiro, porque você vai ter que vender as suas coisas a preço de banana, entenderam? Então eu preciso de liquidez, alta liquidez. Esse dinheiro precisa estar na minha conta hoje ou amanhã, tá? Outra coisa importante que precisa ter, segurança. Eu não quero que meu dinheiro de reserva de emergência esteja oscilando. Eu quero um dinheiro seguro. Eu quero um dinheiro que eu não precise me preocupar com ele. Por quê? Outros investimentos de longo prazo, eu posso ver esse dinheiro oscilar. Ah, rendeu muito hoje, amanhã deu uma queda. Aí fica nessa oscilação. Tudo bem. É um investimento que eu só penso nele no longo prazo. Não tem problema. Agora, um dinheiro que qualquer momento você pode precisar, ele não pode ter essa oscilação. Ele tem que só render crescente e seguro. Então eu preciso de alta liquidez e segurança. Ah, mas eu quero uma alta rentabilidade. Gente, nos investimentos a gente não consegue esses 3 pilares: rentabilidade, segurança e liquidez em uma coisa só. Por isso que vocês vão escutar tanto essa expressão das pessoas falarem: diversifica a sua carteira, diversifica a sua carteira. Por que diversificar a carteira? Porque quando você diversifica, você investe em várias coisas separadas, você alcança rentabilidade com segurança e com liquidez ao mesmo tempo. Porque alguns investimentos vão te dar liquidez, mas não vão te dar uma excelente rentabilidade. Outros investimentos não te dão uma boa liquidez, mas vão te dar uma excelente rentabilidade. Alguns são muito seguros, outros nem tanto. Então é isso que você tem que fazer. Fazer esse balanceio para que sua carteira fique, no geral, você tenha liquidez na sua carteira em alguns investimentos, para que em outros você tenha rentabilidade, para que em outros você tenha segurança. Mas na reserva, eu expliquei tudo isso para vocês entenderem que na reserva de emergência, o que a gente busca é liquidez e segurança acima da rentabilidade. Mas você vai ter rentabilidade? Vai, você vai ter rentabilidade. Por isso que eu falei, não coloque o seu dinheiro na poupança, porque a poupança tem a menor rentabilidade que tem. E tem lugares que têm rentabilidades melhores, tá? Então, eu já expliquei qual o princípio de onde colocar o seu dinheiro. Liquidez, você precisa de um dinheiro rápido, D0, D1. E quando você vai fazer investimento, que você vai ver lá escrito, ou tá escrito liquidez diária, ou tá escrito D0, D mais 1, alguma coisa do tipo vai estar lá, tá? Onde eu vou colocar esse dinheiro? Onde? Temos alguns investimentos
que dá para colocar esse dinheiro para ter esses critérios que eu falei. Um deles, e as pessoas com essa alteração da Selic para baixo, as pessoas vão dizer, ah, mas a Selic não está rendendo quase nada. Gente, a Selic não está rendendo muito, mas você, dentro da reserva de emergência, a última coisa que você está se preocupando agora no momento é rentabilidade. Você não tem como conseguir os 3 pilares em um lugar só. Lembra que eu falei? Então, infelizmente, esse é o lado do investimento que vai render menos, mas ele vai render mais do que a poupança, tá bom? Você vai lá colocar ou no Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem rentabilidade diária. Todos os dias ele rende um pouquinho. Então lá na frente, se você sacar, ele sempre está rendendo progressivamente. A poupança, ela tem rentabilidade por aniversário, é uma vez no mês. Se você sacar o seu dinheiro um dia antes da rentabilidade, você perdeu a rentabilidade do mês inteiro. Outra coisa, a Selic, ela é uma taxa de juros, é a taxa mãe da economia. E essa taxa tem um valor. A poupança rende 70% da Selic. Sempre. A Selic caiu, a poupança cai também porque rende 100%. A Selic subiu, a poupança sobe, mas é sempre 70%, tá? Então vocês precisam entender isso. A Selic sempre vai ser superior à poupança. No curto prazo, você nem percebe muito essa diferença se seu dinheiro ficar na poupança ou na Selic. No curto prazo e se for pouco dinheiro. Mas no longo prazo e muito dinheiro, tem diferença sim. Então, uma das últimas coisas, a primeira regra é nunca perca dinheiro. Então, se eu estou perdendo R$1 que seja, eu não quero perder, tá? Então, o Tesouro Selic é um lugar para guardar a sua reserva. Outro lugar para guardar a sua reserva é um CDB. O que é um CDB? É quando a gente empresta dinheiro para o banco. Qual banco? Tem uma estante enorme de bancos para você escolher. O CDB tem vários bancos. Quanto menores os bancos, melhor são os CDBs, tá? E eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Todos os bancos eles têm uma garantia até 250 mil por CPF, por CDB, até R$1 milhão, você está garantido. Ou seja, aconteceu alguma coisa, está garantido que você vai ter esse dinheiro de volta. Então, o CDB é quando você empresta dinheiro para o banco a juros. E aí, eles usam uma taxa parecida com a Selic, só que ela é 0,1 a menos, uma coisinha de nada a menos que a Selic. Então, se a Selic está 4,5, o CDI rende 4,4. Sempre vai ser uma diferença mínima. A Selic é a taxa mãe da economia, o CDI ele tenta se igualar à Selic. Então, a Selic quem usa? O governo, o CDI quem usa são os bancos. Então, quando você vai emprestar dinheiro para o banco, ele vai usar o CDI. Então, ele vai falar assim, eu quero o teu dinheiro emprestado e eu vou te devolver 100% do CDI. Ou seja, ele vai te devolver 4,4 de juros ao ano. Então, no mínimo, eu quero 100% da CDI, porque eu estou comparando com a Selic, que é muito parecido. Coloquem suas dúvidas, gente. Para mim é um assunto corriqueiro para mim. Então, às vezes eu estou ensinando, mas vocês não estão entendendo. Qualquer coisa coloca, eu não entendi o que é CDB, eu não entendi o que é CDI, eu não entendi o que é Selic, volta, eu volto, tá? Mas se vocês não colocarem aqui, eu não vou saber se vocês estão entendendo ou não, tá bom? Então é isso. Quando eu empresto dinheiro para o banco fala assim, eu vou te devolver os juros. Então eu quero sempre mais de 100% do CDI. É só isso. E para a reserva, eu quero uma liquidez diária. Ou seja, esse dinheiro tem que estar à minha disposição a hora que eu precisar. Um exemplo de CDB de liquidez diária que eu uso é o CDB do Banco Inter. É um CDB
100% do CDI, de liquidez diária. Eu vou lá dentro da plataforma do Banco Inter, eu abri uma continha lá, é tudo online, você vai lá, abre sua continha normal e eu vou lá e pego, coloco o meu dinheiro no banco, é um banco normal, eu faço um TED do meu banco para o Banco Inter, ou então eu pago um boleto, gero um boleto e pago, e coloco esse dinheiro dentro do CDB. Lá, coloquei o dinheiro, comprei, já está rendendo. Não tem que fazer mais nada. Precisei desse dinheiro, vou lá e resgato. Quanto que eu quero resgatar? Coloco o valor e o dinheiro volta para a conta do Banco Inter, eu posso usar. Posso passar no débito, ou posso jogar para minha conta do banco, o lugar que eu vá sacar, ou que eu vá pagar um boleto, eu não sei. Mas eu só quero que vocês entendam que tem vários bancos que têm CDB de liquidez diária, vários. E aí, você pode ou abrir uma conta diretamente no banco, que no caso eu uso o CDB do Banco Inter, ou você pode abrir uma conta na corretora, que ela vai te dar várias opções de vários bancos. Qual a diferença de você investir por um banco ou por uma corretora? O banco geralmente ele vai te dar menos opções e a corretora vai te dar mais opções, tá? É como se você fosse no mercadinho, no supermercado. É isso. Então, temos o Tesouro Selic, que é um. Como que eu invisto no Tesouro Selic? As corretoras te dão a opção de investir no Tesouro Direto. O que é o Tesouro Selic? É você emprestar dinheiro para o governo. Só isso. Você vai lá, tá lá o Tesouro Selic. Qual é o mínimo que eu invisto? O Tesouro Selic hoje deve estar por volta de R$105 o mínimo, tá? Então você vai de 105 em 105. O CDB do Banco Inter, o mínimo é R$100. Então você vai lá e coloca do mínimo ao máximo. E eu até fiz um vídeo esses dias falando: ai, mas eu morro de medo de perder dinheiro. Ai, se eu colocar meu dinheiro lá e perder. Meninas, as meninas que estão aí, que eu tô vendo que tem homem também, mas homem também. Dá só uma abridinha na porta do seu guarda-roupa ou da sua sapateira. Só dá uma olhadinha assim de cantinho de olho. Quanto de dinheiro você já não perdeu lá dentro? Quantos sapatos você já não comprou e usou uma vez? Para você não é perder dinheiro isso não? Porque o mínimo de colocar lá é R$100 e a pessoa me vem com medo de perder dinheiro. Colocar lá, com certeza você não vai perder esses R$100. Digamos, Suzana, e se eu perder? Minha filha, se você perder vai ser coisa que não vai acontecer, mas se você perder, digamos, perdeu R$10. E aí? Olha para o teu guarda-roupa, quantos sapatos, quanto de dinheiro tem lá dentro que você já não perdeu. Junta aquilo e tudo e faz uma soma para eu ver. Então não tenham medo de perder uma coisa que é muito menor do que todo o dinheiro que você já perde todos os meses, gente. Isso é porque eu estou falando de roupa, de coisa. E quando você paga de juros? Vocês pagam tantos juros para o banco e não enxerga que isso é perder dinheiro. Então vamos aprender a ganhar dinheiro do banco, tá? Então, para reserva, vale o Tesouro Selic, vale um CDB e vale, gente, outros investimentos como fundos DI. O que são os fundos DI? Os fundos, eles são gerenciadores. Eles têm um gestor e o gestor vai pegar o seu dinheiro e colocar em lugares para render e sempre vai estar lá à sua disposição. São excelentes formas também. Mas para quem está começando, eu oriento mais a você colocar no Tesouro Selic ou no CDB. Qual a diferença que eu percebi? Eu tenho dinheiro nos dois, no Tesouro Selic e no CDB. Por quê? Por opção minha. Por quê? O Tesouro Selic te devolve o dinheiro em D+1. Ou seja, você resgata hoje, amanhã o dinheiro cai na sua corretora, da corretora você vai fazer um TED para o seu banco. O que é que acontece comigo no CDB do Banco Inter? Eu resgato hoje e hoje mesmo o dinheiro já está na minha conta do Banco Inter. Então, se eu precisar pagar uma conta, se eu precisar fazer uma coisa, o dinheiro já está na conta do banco e eu tenho acesso ao cartão. Então,
Eu posso até colocar um valor maior no Tesouro Selic, mas algum dinheiro eu gosto de ter no CDB para um acesso mais rápido, tá bom? Então eu uso esses dois. E tem muita gente que usa fundos DI. Eu não uso fundos DI, mas é por uma questão de opção mesmo. Mas tem muita gente que usa fundo DI e diz que tem uma rentabilidade boa, tem a liquidez excelente, né? Seguros, enfim. Entenderam onde colocar a reserva de emergência? E aí eu estava falando sobre o futuro. Depois que você tem uma reserva, não precisa estar completa, mas você precisa estar pelo menos construindo a sua reserva. Aí sim você vai pensar em direcionar um pouco do seu dinheiro para a sua aposentadoria. Se quiser fazer uma previdência, eu já fiz uma live explicando sobre previdência, tem alguns critérios, nem toda previdência é boa, nem todas as situações a gente deve fazer. A previdência exclusivamente para aposentadoria não é uma boa opção, porque não tem tanta rentabilidade como a gente pode desenvolver com o nosso aprendizado, enfim. Aí sim, depois da reserva pronta, você vai pensar em um pouco de dinheiro para sua aposentadoria e um pouco de dinheiro você vai começar a ter aí seus sonhos de médio e longo prazo. Suzana, só depois de ter minha reserva pronta. Não, eu não falei isso. Eu falei que quando você já estiver construindo a sua reserva, por que eu falo isso? Porque não adianta você começar a se planejar para sonhos de curto prazo e não ter zero de reserva. Então, eu estou planejando aqui uma viagem daqui 6 meses, daqui 1 ano, guardando o meu dinheirinho, aconteceu imprevisto, qual a primeira coisa que você vai fazer? Tirar o seu dinheiro do seu sonho, tirar o seu dinheiro da reserva, tirar o seu dinheiro da previdência, tirar o dinheiro de onde você colocou que você não entendia, que você tinha um passo antes a cumprir, que é a reserva. Imprevistos é para serem tirados da reserva e não do seu planejamento de sonhos, tá? Então, começou a construir sua reserva, tá andando bem, aí sim você vai começar a construir as outras coisas. E era esse o erro que eu mais vejo as pessoas fazerem. Não tem reserva, não tem nada, começa a pagar uma previdência. Aí acontece o imprevisto, a pessoa se enrola, atrasa o salário, faz um empréstimo, vira uma bagunça, com a primeira coisa que ela faz, vai lá e saca o dinheiro da previdência. Paga uma tributação horrorosa, porque a pessoa não entendia nem como é que era a tributação da previdência, ou então saca um dinheiro que ela investiu em algum negócio, vende um terreno que ela tinha comprado não sei para quê, a pessoa não entende nem como é que organiza os próprios sonhos, as próprias, as próprias metas, tá? O que vem primeiro, o que vem antes. Não é antes você começa a organizar a aposentadoria e você tem um presente bagunçado, não, tá bom? Então, o que eu oriento agora? Abrir uma conta na corretora. Você precisa ter uma conta na corretora. Qual é o mistério de você abrir uma conta na corretora? Nenhum. Você vai lá só escolher uma corretora. Ah, mas qual a corretora que eu escolho? Eu não sei, são tantas. Ué, pega mais de uma. Não tem nada. Eu tenho corretoras, eu tenho bancos corretoras. O Banco Inter, ele é banco e corretora. Aí o Nubank, muitas pessoas me perguntam sobre o Nubank. O Nubank também. Se você deixar o dinheiro lá na conta, ele já está rendendo. Também é uma opção. Eu tenho a corretora da Rico, eu tenho a corretora da XP Investimentos. Você pode ir abrindo, não gostei dessa, coloquei um pouco meu dinheiro dessa, faz a portabilidade, muda para outra corretora. Não tem muito mistério. Vai lá, abre a conta da corretora e mexe igual um aplicativo. E sabe quando a gente quer conhecer um aplicativo? Eu faço muito isso. Eu olhei esse aplicativo de planner, de planejamento. Vou lá, baixo o aplicativo, começo a mexer. Não gostei, achei que não é funcional para mim. Excluo o aplicativo. Mesma coisa a conta. Você pode ir lá abrir, eles vão te pedir documentos online, né? Você vai tirar fotos ou eles pedem por e-mail. Abre a sua conta na corretora e você vai mexer. Não tem como o seu dinheiro sumir dali, não. Tá? E se você, eu coloquei em algum lugar, não sei resgatar, liga para lá. Olha, eu coloquei meu dinheiro, eu não estou sabendo resgatar, me ajuda a resgatar, tá? Você não vai começar a colocar dinheiro, um milhão de reais ali, não. Você vai começar com pouco dinheiro.
Então foi o que eu falei. Qual o medo de perder R$ 100 se dentro do teu guarda-roupa tá lá perdido um monte de dinheiro? Entenderam? Então vai lá, coloca R$ 100. Olha, eu me atrapalhei, não sei como mexer aqui, liga no suporte deles, tá? Então o primeiro passo é esse, gente. A tarefinha que eu deixo é essa, abra a conta de vocês na corretora, tá? Então era isso, por isso que eu queria falar sobre o futuro, porque muita gente morre de medo do futuro, mas não faz nada no presente. Cuidem da saúde de vocês também, porque a gente fala muito para os nossos pacientes cuidarem da saúde e a gente não está cuidando da nossa, tá bom? Uma boa noite, obrigada por quem ficou até aqui. E a live vai ficar no gravado, enviem para outras pessoas se vocês gostarem, tirem prints, compartilhem, @rentabmed, tudo para a gente difundir mais conhecimento. Tchau, tchau, boa noite.